Shalom! Abre seus portais, está entrando quem? O Rei da Glória. O Deus forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Eu sou a apóstola Sara, do Ministério Sendo Feridas. É claro, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Ative o sininho, dê o seu like e compartilhe para que este conteúdo chegue também às outras pessoas, assim como você, pelo poder da palavra de Deus. E é claro que o nosso coordenador-chefe, mentor aqui deste ministério, chama-se Espírito Santo. Pai, através da tua bendita palavra, sangue carmesim, eu já convoco o Espírito Santo e toda a egrégora eclesiástica para que esta palavra, este ensinamento seja de poder em nome de Jesus. Amém? Então, vamos para o que nos interessa. Hoje o tema é muito gostoso. E quando se trata de Espírito Santo, eu amo, porque é por ele e para ele são todas as coisas. Anote aí o tema. Como conquistar o refrigério do Espírito Santo? São 4 passos extraordinários e principais. E Mansara, apóstola, teria mais? Teria mais ou menos aí umas 2.000, mas eu separei só 4. Por quê? Você entendendo esses 4, as outras restantes mais serão beneficiadas. Vamos lá? Então, a primeira, anote aí. A paz que excede todo entendimento. Tem passagem bíblica? É claro. Vamos lá para a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ou aos Filipenses, tá? No capítulo 4, no versículo 7, fala o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Bom, a paz de Deus. Primeiramente, quem traz a paz é o Espírito Santo, através de Deus Pai. Pelo poder de Jesus Cristo, que foi na cruz do Calvário derramado por mim e por você. Sabia disso? E o interessante é que excede todo entendimento do que? Flores, verduras, frutas, legumes, corpo, exercício, tarefa, construções, edificações propostas, vendas, troca, negócios, tudo. A paz que é todo entendimento. Então, tudo que vai te trazer paz, vai te trazer, na moda de poder que está aqui, a alegria. E o que não te traz paz, te traz medo, dúvida, insegurança, pasmos, vômitos e coisas do outro tipo, certo? Então, para você conquistar o refrigério do Espírito Santo, você tem que ter paz. É o primeiro ponto que eu ensino como base para você. E o segundo, apóstola, bom, anote aí. O Consolador em tempos de dor. Vamos lá para o Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João no capítulo 14, certo? No verso 16. Existem muitas passagens, mas eu escolhi essa aqui. João 14, 16, que diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai. Quem é esse eu? O próprio Cristo. E eu rogarei ao Pai que ele vos dará outro consolador. Oh, glória. Para que fique convosco para sempre. Aí eu vou ler o 17 para complementar. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, ele não vai deixar nós órfãos, sem um pai, sem uma mãe. E aqui, o Espírito Santo é como se fosse uma mãe para a gente. Ele é um espírito de consolo, de abraço, de quietude de espírito. Então, o próprio Jesus falou que eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês só. Vocês vão ter o Espírito Santo. Por isso que é o único pecado que não tem perdão é pecar, blasfemar contra o Espírito de Deus. E como é que eu blasfemo contra o Espírito? Por exemplo, você está vendo uma grande obra acontecendo, Deus operando, milagres acontecendo, e dizer que aquele servo, aquele irmão, está operando pelo Beelzebul, pelo diabo. Pecou contra o Espírito Santo, não tem mais perdão. Não sei o que falo, mas é a palavra de Deus. Então, cuidado. O terceiro, alegria espiritual mesmo em meias lutas. Vamos lá, um pouquinho mais para frente. Romanos, no capítulo 14, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor:
Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, vírgula. Tem um mas aqui, que é uma condição. Mas justiça e a paz, a alegria no Espírito Santo. Opa, peraí, eu vou ler para você entender melhor. Porque o reino de Deus não é comida e bebida. O que é isso? As coisas somente aqui, elas estão lá no céu. Não é somente comida e bebida. Mas, que é uma condição. Ó, anota aí. Justiça, paz, alegria, onde? No Espírito Santo. Quem é o nosso coordenador desse ministério? Espírito Santo. Então, quando você tem o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, automaticamente a paz, que é esse entendimento, ela vai começar a brindar. Dia de tristeza, luto vem para qualquer um. Mas nem por isso você vai deixar de ser alegre, porque a alegria não está somente no sorriso e mostrar seus dentes. A alegria está no gozo do seu ser interior de satisfação. Anote aí. Gozo, alegria é contentamento e satisfação. Aprenda isso. Porque sorriso, querido, todo mundo pode dar. Eu quero ver lá dentro como é que está. Porque a alegria formoseia o rosto. E para formosear o rosto, tem que vir de dentro para fora. E o quarto, renovação de forças pela presença divina. E você conhece muito bem essa passagem do profeta messiânico. Isaías capítulo 40, verso 31. Que eu vou ler para você. Mas, olha só, que é uma condição. Mas os que esperam no Senhor renovarão o quê? Ah, você acertou, as suas forças. Subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não são as minhas palavras, mas do próprio Jesus, o Rei da Glória. Então, 4 pontos importantes para você ter refrigério do Espírito Santo é ter a paz, você ter o Consolador, você ter a alegria espiritual e renovar suas forças. É claro que existe mais de 2.000 ideias aqui. Mas eu não quero fazer um vídeo longo para te cansar. Mas a partir do momento que você tem as 4, que é base, para construir uma casa tem que ter os 4 portões, para você entender, as 4 alicerces, os 4 pontos, senão não constrói nada. Então, 4 é dalet no grego, no hebraico, porta. Porta, portões, portões. Eu sou a porta. Quem é a porta? Jesus. Então, quando eu estou no dalet, porta, físico, espírito, mental e emocional, eu estou equilibrada, toda essa paz ela vai vir como uma avalanche do espírito para você resolver todas as coisas. É fácil de um dia para o outro? Não. Mas existe tempo, exercícios, testes, aprimoramento e principalmente comunhão com o Espírito de Deus. Eu sempre ensino para os meus amados, e você é um deles que está chegando agora, tome ceia. Tome ceia, consagre o seu suco, o seu pãozinho, leia João 6, do 52 ao 57, ou 1 Coríntios 11, 23 ao 27, e consagre ao Senhor. Porque, querido, quem é o Senhor para dizer quem pode e não pode tomar ceia? Porque todos nós somos falhos e pecadores. Vais e não peques mais. Então, todos os dias, quando eu tenho contato com o corpo e o sangue de Cristo, é também base para mim ter refrigério do Espírito. Eu só não coloquei aqui, porque isso aqui é uma coisa padrão, isso aqui todos nós temos que fazer todos os dias. Irmã, é religiosidade. Então você não leu a Bíblia direito. Me perdoe, desculpe falar, mas Atos, Gênesis, de Gênesis Apocalipse, vai falar de comunhão, querido. Vai lá ver nas cartas do apóstolo Paulo, que fala que ceiavam e comunhão, espírito em verdade. Eu vou ler aqui para você. Vamos lá para Atos. Vocês podem ler todinho em Atos, que vocês vão ver muita coisa aqui. Está na hora de sair da mesmice. Atos capítulo 2, no versículo... Vamos ler o 44. E todos que criam estavam juntamente, tinham tudo em comum. Tudo em comum, quer dizer tudo, roupa, sapato, calçado, alimento. Tá?
E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo, pega essa, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E aí o 47, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de se salvar. Então, queridos, quando algum estava com problema, não tinha alguma condição, eles reuniam, faziam uma vaca comunitária e compartilhavam. E depois, eles partiam do pão, eles esperavam pelos outros, ceiavam. Então, se você está num lugar que existe uma religiosidade, que não é qualquer um que pode tomar ceia, querido, se vou botar no ponta do lápis, ninguém poderia tomar o corpo e o sangue de Cristo. Todo mundo é falho, pecador. Então, quem sou eu para dizer? O Senhor não veio para os doentes ou veio só para os bons? Quando você vai para uma farmácia, para um hospital, quem é que vai estar lá? São os doentes. Então, o corpo e o sangue de Cristo são para os doentes. Só que quando ele fala lá em Coríntios que muitos tomam e comem porque não discernem o corpo do espírito, é por causa dos seus pensamentos, dos seus paradigmas. Eu não posso, eu não sei, eu não quero, e vou continuar na mesmice mesmo, sou um derrotado, uma derrotada, e continue lá. Paradigmas. Mas a partir do momento que eu começo a tomar o corpo e o sangue de Cristo, eu vou ter o meu DNA em conexão com o cordão umbilical celestial. E aí, esse aqui é um remédio que não tem contraindicação. Não tem na farmácia. Não é droga. Drogaria. É droga. As pessoas estão pragmáticas em sintéticos, mas o corpo e o sangue não. Então, por que você não faz parte desse corpo de sangue? Por causa da religiosidade, da religião, do sistema? Me perdoe se você está nisso. Então, que fique lá, perca as bênçãos, porque eu estou dentro da palavra. Todo dia eu erro, querido. Eu também falho, tenho meus pecados, as minhas mazelas, e vou lá, Pai, me perdoa. Me acende de novo no livro da vida, me escreve porque eu sou falha e pecadora. Todo dia eu tenho que me aceitar de novo. Porque são coisas que a gente vê, embaraça, pessoas nos chateiam, nos aborrecem, e a gente fica com uma ira santa. Então, querido, quando eu leio a palavra, ela começa a alimentar minha alma, meu espírito, e as coisas começam a mudar. Então, se você começar a tomar a ceia, eu tenho testemunhos aqui, só que muitos não querem aparecer. Mas foram curados, libertos, coisas começaram a acontecer, começaram a produzir, frutificar, prosperar na vida, ó! Prosperar também em questão financeira. Irmã, faça um teste para você ver. Faça uma prova com Deus. Seja fiel no pouco e no muito lhe acrescentará. Semeie em terra fértil. Semeie em terra produtiva para você ver como as coisas vão mudar. Agora, se você se temeia em sistemas de religiosidade, desculpa, mas você está... Você está semeando em pedra, não vai dar em nada. Semeie em terra, aqui, ó, que está estercado com estrume, que vai brotar. Como é que eu vou saber? Ore, peça ao Espírito Santo, faça uma lista de nomes e peça quem que eu vou plantar. Com este, com esse, com esse. Seja fiel. E no mais você vai ver a produtividade do Espírito que vai acontecer. Aí esses 4 passos de refrigério vai transmutar em você em 70, em 30, em 100 mil vezes mais até Jesus voltar. Experimente. Experimente. Em nome de Jesus. Vamos orar? Abra assim as suas mãos. Pai, a tua palavra diz em Provérbios 3,16 que longevidade há na sua mão direita. Riquezas e honra estão na sua mão esquerda. Eu declaro agora sobre esta vida tão preciosa, este amado, esta amada, uma produção, uma proposta, umas respostas do alto nível. Muitas vezes eu sei, Pai, que estão até fazendo prova com Deus para ver se eu estou falando verdade. Mas eu quero que eles façam prova, Pai. E durante de 15 a 30 dias, eles vão começar a sentir o sobrenatural se eles aplicarem o que foi falado aqui em nome de Jesus. Amém?
fecha na mão, toma posse pelo poder. Diga poder, 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 poder. Alimento, poder. E aí, quando você cumpre esse princípio, você honra, você primicia, você abençoa, as coisas começam a transbordar. E tem muitas passagens, eu vou ler aqui em Provérbios 3:9. Eu nem ler, mas o Senhor Espírito pediu para ler. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com as tuas premissas e toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de moço os seus lagares. Está aqui. Provérbios 3, 9 e 10. E você pode ler esse capítulo, pegar esses 2 versículos e dizer, sim, pai, eu vou fazer isso, mas eu quero prova. E aí você vai aguardar. Porque não adianta eu comer a semente. Eu tenho que plantar a semente para dar. Agora, tem pessoas comendo a semente, aí não vai produzir. Aí depois diz, eu estou fazendo isso, aquilo, eu não está produzindo. Mas que terra que você está produzindo? É alguém que ora, jejua, consagra, tem uma vida no altar, tem princípio? Então, plante em boa terra, faça uma lista, peça ao Espírito Santo, que ele vai te mostrar. E o nome dele será glorificado. Pai, que a graça, a comunhão do Pai Eterno, brilhe e brinde as vossas vidas em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe, compartilhe, Deus like e envie para mais pessoas para ser tão abençoado quanto você. E diga assim, eu te amo, Espírito Santo, você é meu amado da minha alma. Eu te amo, Espírito Santo, você é amado da minha alma. Eu te amo, Espírito Santo, você é amado da minha alma e que o Jesus Cristo transborde sobre o meu cálice. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo forte para você. Até uma próxima. E que o nome dele venha a ser glorificado na Shalom do Senhor. Não se esqueça. Está feito, está consumado. Em nome de Jesus.